Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês nas lives que sempre estamos presentes, nas orações da noite, às vezes passa um pouco da madrugada, mas vamos lá na noite de hoje buscar a Deus nesse culto maravilhoso feito aqui pela internet. Glória a Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu de poder estar aqui, juntamente com todas essas pessoas, juntamente com todos os meus irmãos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, é por meio da misericórdia, é por meio, meu Deus, do teu perdão, da fé, da graça que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que conseguimos, meu Pai, o seu perdão, a tua misericórdia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa, meu Deus, as minhas falhas, em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa, meu Deus, as minhas dívidas, Senhor, perdoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, todos os meus pecados, meu Pai. Senhor Jesus, todos os meus irmãos que participam desta oração que acontece aqui no canal, glória a Deus, glória a Jesus. Continua, Senhor Jesus Cristo, nos dando essa sabedoria, esse entendimento. Continua, meu Pai, aleluia, derramando sobre nós a fortaleza, a alegria do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que através de procurar entender as suas palavras, meu Deus, porque a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, quando nós lemos as mensagens escritas pelos apóstolos, ditas por Cristo, quando procuramos entender essas palavras, nós cada vez mais se aproximamos de Deus, porque a proximidade que temos com Deus é através, meu Pai, da compreensão do Evangelho de Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abre cada dia mais o nosso entendimento, a nossa compreensão. Glória a Deus, aleluia, derrama cada vez mais sobre nossos corações o entendimento, meu Pai, que é dado através da pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, perdoa, Senhor Jesus Cristo, todas as minhas falhas, Senhor. Ó Deus, unge a minha mente, unge, Senhor Jesus Cristo, os nossos corações, como a gota que tem o teu sangue. Em nome de Jesus Cristo, sai toda a seta do adversário. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sai toda a seta da parte do maligno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sai toda a perturbação do inimigo, cai por terra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, da vida dos meus irmãos, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, da vida de cada pessoa, da vida de cada irmão. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor Jesus, da vida dos meus irmãos, meu Pai. Ó Deus, através do seu nome, através da oportunidade que o Senhor nos deu, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Pai, as nossas vidas, abençoa, meu Deus, o meu lar, o lar dos meus irmãos e das minhas irmãs. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, Senhor Jesus. Cada pessoa que participa de cada oração neste canal, cada pessoa que participa, meu Deus, de cada palavra dada pelo Senhor. Ó Deus, me dá entendimento na tua palavra,
Me dá, Senhor Jesus Cristo, sabedoria que vem do alto, do céu, porque eu sei, meu Deus, que sem o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos muito o que fazer. Mas quando o Senhor age de misericórdia e nos dá, meu Deus, esse entendimento poderoso, aleluia, glória a Deus, quando o Senhor olha para nós e vê a nossa debilidade, o Senhor vê, meu Deus, que nós não somos capazes de nós mesmos de expressar o Evangelho conforme o Senhor quer, porque o Evangelho deve ser expressado, meu Deus, através da revelação do Espírito Santo. Assim os apóstolos tiveram essa grande dúvida e perguntaram a ti, Senhor, mas quando nós estivermos na frente dos magistrados, dos homens poderosos, dos homens que têm domínio da leitura, da escrita, que nós vamos falar diante deles? São pessoas que dominam bem a fala, as letras, sabem ler. Nós mais ou menos sabemos ler ou escrever. Então o Senhor disse aos discípulos, não fiquem temerosos com o que há vez de dizer, mas o Espírito de Deus, por revelação, colocará na vossa boca a palavra que deve ser falada. Ó Deus Todo-Poderoso, nessa noite, eu te peço a mesma convicção, eu te peço, Jesus Cristo, a mesma fé, eu te peço, ó Deus, a mesma força de expressão, através do teu Espírito Santo, meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Obrigado, Jesus Cristo, por esse poderoso Evangelho. Ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Olá, boa noite a todos vocês. Graças a Deus por estar com vocês mais uma vez aqui, né? Glória a Deus. Hoje à tarde, 7 horas da noite, ficou corrido, não tive condições de fazer o que deve ser feito, mas estava aqui, irmãos, e não tem para onde fugir, né? Já percebi que quando Deus quer que a gente vá lá e deixe a palavra, não tem como fugir disso aí. Bom, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13, a confissão de Pedro. Eu vou ler aqui e aí fica essa palavra nessa noite para que você possa meditar com mais calma. Vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: E, chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado do céu, e tudo o que desligares da terra serás desligado do céu. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala conosco através dessa palavra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, fala aos nossos corações, meu Pai, através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, direção dada por Deus através do Espírito Santo.
O que eu vejo no texto sagrado é que o próprio Deus, usando Cristo, o próprio Cristo dizendo a Pedro que as chaves da igreja estariam na mão dele. Depois desse texto, e quando a gente vê o início do batismo do Espírito Santo, que começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e a gente vê o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, em Atos, no dia de Pentecoste. Meus irmãos, em torno de 3 a 4 mil almas se batizaram apenas com uma pregação de Pedro. Pedro foi o líder da igreja nos primeiros anos da igreja primitiva, após a morte e a ressurreição de Cristo e sua ascensão, desde o tratado de Teofílio, seu filho. Então, quando eles estavam em Atos capítulo 1, dizendo, olha, esse é o tratado mais ou menos assim, estavam substituindo o outro Judas, né? Porque tinha um Judas que traiu Jesus e tem um Judas, irmão de Jesus de sangue. Tinha 2 Judas. O Judas Iscariote, que seguia Jesus como apóstolo, e tinha o Judas, irmão de Jesus de sangue. Então, no tratado de Teofílio, eles escolhem um lugar para que assumisse o lugar de Judas. E ali eles veem Jesus ressuscitado e eles veem Jesus subindo aos céus. E ele diz para os apóstolos, não apartai de Jerusalém, ficai lá até que do alto sejais revestido de poder. Mas só que a promessa, ela foi dita antes. A promessa, ela foi referida a Pedro antes. E foi referida a Pedro antes numa pergunta, porque quando Jesus recebe a revelação, ele não diz diretamente a Pedro. Primeiro ele pergunta. Então, na confissão de Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 13, o próprio Jesus, ele fala, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou, quer dizer, perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele chegou lá, né? Estava lá nas partes de Filipe, de Cesareia. Chega aqui perto de mim, todo mundo. Quem dizem as pessoas? O que as pessoas estão dizendo de mim? Quem as pessoas dizem que eu sou? Então, em Mateus capítulo 16, 14, o próprio Jesus diz o seguinte, e eles disseram, João Batista. João Batista tinha morrido. Outros, Elias. E outros também dizem que o senhor é Jeremias ou um dos profetas. Isso é o que o povo dizia. Mas Jesus não estava interessado naquilo que o povo dizia. O Senhor Jesus estava interessado na crença que eles tinham dele. Porque ele tinha uma revelação para entregar para alguém ali. Olha para você ver, meu irmão, como é que é o dom de Deus. Quando Jesus estava com os discípulos, o dom do Espírito Santo estava pairando sobre a vida dos apóstolos ali. Talvez essa confissão poderia sair da boca de qualquer outro. Mas existem bênçãos que nós recebemos por nossas próprias convicções. E aí Jesus volta a pergunta em Mateus capítulo 16, 15, pergunta. E disse ele, e vocês, e vós, quem diz que sou? Então ninguém disse nada. E a Bíblia Sagrada diz, e Simão Pedro respondendo disse, então, a ousadia, a oportunidade, a atitude de quem tomou a frente de dizer alguma coisa, esse foi bem-aventurado, esse recebeu de Deus as chaves das portas do reino e liderou a igreja nos primeiros anos. Pedro, na verdade, quando se olha a vida de Pedro, é um livro pequeno, mas de participação no livro de Atos de maneira tremenda. Porque Pedro escreveu muito pouco. Pedro escreveu menos do que Paulo, mas a ação de Pedro dentro da igreja é decisiva. Principalmente dentro de Jerusalém, depois dentre os gentios. Porque o próprio Jesus, depois, ele diz uma profecia a Pedro, dizendo, olha Pedro, chegará um tempo, hoje você vai para onde você quer, você joga a tua capa nas tuas costas, pega a tua sandália e vai para onde você quer. Mas chegará um dia em que outro te cingirás e será levado para onde tu não quer. Então, quando morre Paulo em Roma, a Bíblia Sagrada fala que Pedro ele assume o lugar de Paulo. Ele vai até os gentios levar o evangelho após Paulo ser decapitado. Então, esse mesmo Pedro, meus irmãos, porque veja bem, o que define a fé de um homem é a coragem que ele tem de professar e acreditar no Cristo
no Cristo vivo, não só de acreditar, mas de confessar diante de todos no que ele acredita. Então, quando Pedro fica de pé, toma a palavra, ele diz, e respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo. Então, é uma afirmação pessoal. Ele afirmou isso entre os apóstolos, ele afirmou isso na frente de Jesus, e no dia da pregação que se converte quase 3.000 almas na pregação de Pedro, ele afirma isso também diante de todos. Glória a Deus. E Jesus respondendo disse, agora vem da parte de Deus a confirmação da promessa. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Meus irmãos, olha como é decisivo não só acreditar, mas com seus atos colocar em prática aquilo que o teu coração acredita. Vamos supor que os outros também pensassem a mesma coisa, mas tinham medo de dizer. Pedro enfrentou o medo que ele tinha de dizer o que ele pensava de Cristo e disse diante de todos. Eu acredito que todos sabiam do que as pessoas pensavam, mas tinham medo de professar o que eles realmente acreditavam. Só que Jesus queria que alguém tomasse a liderança para dizer. Então, a liderança, você que está me ouvindo aqui nesse vídeo, aqui você que está me vendo aqui nesta live, você que tem um desejo, Deus prometeu para você um chamado, mas você não se vê chamado para liderar alguém, Deus tem que levantar um porta-voz dentre o povo. Deus tem que levantar um porta-voz para a igreja. Se a igreja perde um pastor, Deus tem que levantar um outro porta-voz. Mas esse porta-voz ele tem que falar pelo povo. Não só pelo povo, mas por Deus. Porque o porta-voz é aquele que fala, ele porta a verdade de Deus ao povo e também, através das suas orações e intercessões, ele leva os pedidos de oração do povo até a Deus. Como assim, pastor? Porque nós, como sumos sacerdotes, Cristo nos constituiu como sacerdotes diante do povo. Glória a Deus. Ele é o sumo sacerdote, o principal. Mas o pastor é o anjo da igreja. É aquele que ora pela igreja. Então aí, continuando, Mateus capítulo 16, 18, ele diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta verdade que você recebeu por revelação no teu coração, porque é isso que quer dizer o texto, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não se prevalecerão contra ela. Bom, aqui tem uma verdade que incomoda muitos, eu sei que muita gente não concorda com isso, mas concordando ou não, é assim que funciona. O inferno está em guerra contra a igreja. Está em guerra contra a igreja, luta contra a igreja. Os demônios têm fúria da igreja. Mas uma coisa eu aprendi, irmãos. Os demônios só respeitam a igreja que tem a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tem de Deus essa ousadia, que tem de Deus essa coragem. E aí o Senhor Jesus afirma, e eu te darei a chave dos reinos dos céus. Quer dizer, eu te darei as profundas revelações. Eu te darei o dom que você vai acessar as coisas celestiais. Quando você falar comigo, Pedro, eu vou abrir os céus e eu vou falar com a minha igreja. E eu te darei a chave dos reinos dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes da terra será desligado do céu. Entre outras palavras, quando o homem é constituído por Deus, quando a mulher é constituída por Deus para falar em seu nome, para ser uma testemunha, ela é uma ponte entre o céu e a terra. Aleluia! A mesma coisa nós vemos na vida de Jacó, em Gênesis capítulo 28, quando ele dorme e ele vê uma escada que liga os céus à terra. Ele não sabia que ele seria um porta-voz de Deus, mas seria. Aleluia! Então Pedro foi um homem importante, porque através da ligação que ele tinha com Deus, e a ligação se faz com uma chave, a chave é o Espírito Santo. A autoridade do Espírito Santo que Deus estava derramando na vida de Pedro era tão grande que ele seria o homem que ligaria a igreja aos céus. Aleluia! Glória a Deus. Então, meus irmãos, a revelação de Jacó que ligava os céus e a terra, a mesma palavra que Deus fala a Pedro aqui nesse texto, se refere a isso. Glória a Deus, essa é a palavra
que Deus permitiu que eu dissesse a vocês nessa noite. Vamos agora orar, você que está conosco até agora e está buscando da parte de Deus um conforto, uma firmeza. Quer dizer para você que essa palavra veio para te instruir. Deus quer te levantar. Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer fazer de você o porta-voz dele através do seu poderoso evangelho. Vamos orar antes de encerrar? Glória a Deus. Senhor, que palavra linda, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, eu nem imaginei que o Senhor me daria essa interpretação em cima da hora, porque realmente eu não sabia. Eu sabia o que eu ia ler, mas não sabia o que eu iria expressar. Mas posso ver pessoas que têm aqui promessas de Deus em suas vidas, mas que infelizmente, meu Pai, não consegue acessar as bênçãos, não consegue acessar aquilo que o Senhor quer entregar. Ó Deus, através da oração, através do Espírito Santo, liga a mente dessa pessoa com as coisas celestiais. Ó Deus, abre essa mente, esse coração, para que essa irmã, esse irmão possa compreender que o Senhor tem grande obra. Unja a mente da minha irmã agora. Unja a mente do meu irmão agora. Derrama, meu Deus, a tua graça, o teu poder, a tua paz, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, glória a Deus, eu encerro por aqui. E também quero pedir para os irmãos, você que quer sempre participar dos nossos vídeos, das nossas lives, aí do seu lado direito tem um botão inscrever-se. Quando você clica nele, você se torna um inscrito do canal e vai aparecer 3 sininhos para você. Um com todas as notificações, o outro sino é o natural, né? Ele não vai chamar quando receber o vídeo, e aquele silenciar. Se você acha que não vai dar e você vê quando puder, não quero que toca toda hora, porque não vai, quando eu puder eu olho. Então você coloca lá em silenciar, se você não tem muito tempo. Se você quer receber a notificação e depois você quer saber se chegou, então você deixa ali o sininho normal. Mas se você gostou, você quer participar, e todas as vezes que nós estivermos aqui pregando a palavra, você quer receber a notificação, então você, além de se inscrever no canal, você coloca o todas. E se você quer evangelizar alguém que sentiu que Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Desde já quero agradecer a presença de todos vocês, que Deus abençoe a todos e até amanhã. Amanhã eu volto com vocês às 3 horas da tarde na campanha do Impossível. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até amanhã. Fica com Deus.